Então, agora eu estou gravando a nossa reunião, pessoal. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Fico muito feliz, de reunir com 10 interessados em participar dessa iniciativa. Para quem não sabe, a gente tem lá no curso de Economia, o Estúdio de Economia e Finanças, que é dedicado à pesquisa, e parte da nossa pesquisa também parte para o aprendizado. E dentro dessa iniciativa do aprendizado, a gente traz o programa Letras Econômicas, que é o nosso clube de leitura, que é onde a gente tem a oportunidade de estudar materiais que não estão compreendidos na grade curricular, nos planos de ensino das matérias regulares que vocês vão ver ao longo do curso, mas são escritos por autores da mais alta importância, autores que muitas vezes estão no plano de ensino, mas que esses livros, geralmente também voltados para um público maior do que o público dos economistas, a gente acaba não vendo inteiro, ou mesmo citando esses materiais no nosso curso. O livro que a gente vai olhar nessa edição, então, é o livro A Grande Saída, do Angus Deaton, que é Prêmio Nobel de Economia. Ele escreveu esse livro ele publicou esse livro em 2013, 2 anos antes de ganhar o Nobel de Economia, e ele foi traduzido para o português nessa edição que a gente está disponibilizando aí em 2017. Então, o autor ele é um dos maiores especialistas para discutir desigualdade, e ele vai trazer a abordagem da desigualdade econômica de uma forma diferente nesse material, associando, então, as condições históricas que a gente teve de riqueza na sociedade, para mostrar o tamanho do conforto que a gente vive, o tamanho das vantagens que a gente tem em termos de indicadores econômicos. Para quem já deu uma rápida folheada no material, ele compara, por exemplo, a taxa de mortalidade em Londres, na Inglaterra, de maneira geral, no começo do século XX, com a taxa de mortalidade em países da África subsaariana, e mostra como que a situação, mesmo dos países desenvolvidos, já foi pior há 100 anos atrás do que é hoje nas regiões mais pobres do mundo. Então, ele mesmo afirma no prefácio do material, que é uma história sobre a economia, sobre a desigualdade e sobre a saúde, que é um tema de pesquisa dele, que é contada de uma maneira um pouquinho diferente, interligando esses temas para a gente fazer análise desse conteúdo. Então, principalmente, a gente está olhando raízes da desigualdade, e essas raízes, essas origens da desigualdade entre os países, uma vez conhecidas, elas podem ser atacadas, podem ser combatidas. Eu fiz uma leitura preliminar para discutir com vocês, que é a leitura do prefácio. O prefácio tem poucas páginas, e ele conta uma história muito pessoal. Ele dedica o livro para o pai dele. No começo eu não sabia quem era o pai dele ali na dedicatória, e no prefácio ele vai falando sobre a história do pai dele e como a determinação do pai dele permitiu que ele estudasse, e o fato dele ter estudado permitiu que ele se tornasse um economista, que tivesse uma condição de renda, e que os seus filhos também tivessem uma condição de renda, inclusive mais favorável a ele, mais favorável que a dele. Então, o que é a história? A história que está contada no prefácio, que vocês vão ler aí para o nosso próximo encontro, uma das coisas que vocês vão ler vai ser o prefácio. Ele está contando uma história de superação, uma superação que não é necessariamente só da pessoa, ela passa pelas gerações. Então, ele começa contando a história do bisavô, para falar do avô, para falar do pai, para falar um pouquinho rapidamente da dele e da condição de conforto que os filhos dele hoje vivem lá nos Estados Unidos, e diz, olha, tem 3 fatores explicativos para que isso tenha acontecido. Sem sombra de dúvidas, tem 3 coisas. Ele fala, primeiro, teve a determinação do meu pai em querer mudar de vida. A determinação dele em se sacrificar pelos filhos, em financiar os estudos, em conduzir os estudos, não financiar, mas no sentido de incentivar que o filho estudasse. Teve uma segunda questão, que além da determinação, foi de possibilidade. Existia essa possibilidade para eles, e existiam as condições para que esse direcionamento dele para o estudo pudesse ser alcançada. E o terceiro, que é um fator que geralmente os economistas negligenciam, que é um fator difícil da gente trabalhar, mas o pai dele e eles também tiveram um pouco de sorte.
né? Porque muitas vezes as pessoas têm determinação, existem as condições para que aquilo aconteça, mas a sorte não ajuda muito, né? Não colabora. Então ele conta, por exemplo, não sei se foi o pai ou a mãe, agora eu já não me lembro, mas que teve a sorte, por exemplo, de sobreviver à tuberculose, né? Que é uma doença gravíssima naquele período ali, meados do século XX, começo para meados do século XX. Então, são três fatores que confluem na história das pessoas. Mas esses três fatores mostram uma constante. Não adianta também você ter sorte às condições materiais se você não tiver educação, se você não tiver superação, se você não tiver iniciativa de buscar sair dessa situação. Então o livro conta essa pequena, né, ele conta essa pequena história, que é uma história que eu não sei se é a história de cada um de vocês, se é a história de pessoas que vocês conhecem, né, mas são histórias comuns no nosso cotidiano, né? Quais são as histórias comuns do nosso cotidiano? Pessoas que têm antecedentes, né, pessoas que têm pais, avós, que tiveram uma condição material desfavorável, e em alguma medida conseguiram produzir uma situação material um pouquinho melhor para a geração seguinte, que gerou uma situação um pouquinho melhor para a nossa, e a nossa vive nessa condição de ser o resultado de condições mais favoráveis, e o que a gente faz com isso? Manter essa condição melhor, e o desafio, né? Você tem o desafio aí de tentar ter uma condição ainda melhor do que aquela que foi oferecida para você, que está sendo oferecida para você na sua adolescência e começo da vida adulta. E isso mostra que não é uma tarefa fácil. E aí a gente volta para os três fatores que ele comenta: determinação, sorte e condições. Os Estados Unidos hoje têm um problema gravíssimo de endividamento com o ensino superior, porque muitas pessoas não estão conseguindo pagar. Então tiveram as condições, tiveram a determinação e não tiveram a sorte. Então isso é um desafio, porque por mais que a gente possa fazer tudo, pode não depender só da gente. Mas a lição que pelo menos eu tiro dessa breve, né, explanação é de que não adianta também ter tudo se a gente não estiver determinado e correndo atrás para fazer essa superação. Para aqueles que, como eu, também já deram uma folhadinha, o começo do livro, ele fala ali, né, que a história que ele está contando, essa história do pai dele, é muito parecida com a história de um filme chamado Fugindo do Inferno. Né, eu fui pesquisar, o tradutor usou esse título, porque esse é o título que foi traduzido no português. Né? O nome do filme, é um filme da década de 60, ficou traduzido dessa forma no português. Mas o nome do filme, em inglês, é The Great Escape, né? Que é o nome do livro do Angus Deaton, The Great Escape, A Grande Saída. Então, eu até convido vocês, se vocês não têm programação ainda para o final de semana, não é para assistir comigo, não, podem ficar tranquilos. Eu convido vocês a assistirem aí e a gente poder fazer uma pequena resenha, uma pequena anotação de uma página que seja sobre qual é a mensagem do filme, para ver se a gente enxerga no filme aquilo que o Angus Deaton está contando para a gente no prefácio. Então, se existe uma primeira provocação do clube de leitura, antes de começar a ler o livro, vamos assistir um filme. Né? Eu não sei nem se o filme é bom, eu não encontrei ele na Amazon, desculpem, eu não encontrei ele na Netflix, eu procurei o título em português, mas eu encontrei ele na Amazon. E eu não sei onde mais a gente pode procurar, porque eu só assisto filme nesses canais. Eu sou, né, completamente desconectado com tecnologia. Mas se vocês souberem onde tem o filme à disposição para compartilhar com os colegas, me avisem e eu repasso na nossa lista de e-mail. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso clube, tá? O nosso clube, eu tinha previsto 3 encontros, porque o livro tem 3 partes. Né? Então, um encontro para discutir cada parte. A maioria dos estudantes optou por um material moderno, por isso que eu escolhi esse livro. O nome do filme é The Great Escape, né? Mas em português ele foi traduzido como Fugindo do Inferno. Beleza? Aí eu vi que tem lá no Amazon Prime, tem para assistir. Então, voltando aqui para a minha organização, eu pensei em fazer ele em 3 encontros, que assim, a maior parte das pessoas se propôs a ler 50 páginas por semana, o que daria 100 páginas a cada encontro, a cada 15 dias. Mas aí eu fiquei vendo que o primeiro encontro ele ia ficar super pesado, porque ele ia ter quase 140 páginas de leitura se a gente fosse esgotar a primeira parte.
Então, como eu sou um professor que gosta de seduzir os meus alunos a continuar estudando comigo, eu vou dividir em 4 partes o nosso material. O nosso próximo encontro, daqui 15 dias, você vai ter lido o prefácio, vai ter lido a introdução e vai ter lido o primeiro capítulo, que não está em parte nenhuma, né? Ele está numa pré-parte, digamos assim, porque ele não está incluído na parte 1 ainda. E é o capítulo chamado Bem-Estar do Mundo. Então a gente vai ler do prefácio ao Bem-Estar do Mundo. Isso vai nos dar um material de 50 páginas para ler, mais ou menos 50 páginas. Então, olha que bacana, ficou só 50 páginas para ler em 15 dias. Por isso que eu estou, né, à vontade para pedir para vocês assistirem o filme como um complemento e escreverem aí 1, 2 páginas sobre o que vocês viram no filme. Então, daqui 15 dias a gente vai se encontrar para discutir esses 3, bater um papo sobre isso. E aí, de 15 em 15, aí a gente, né, parte 1, parte 2 e parte 3, e encerra o clube lá no final de maio. Como são 4 encontros, pessoal, eu não estou considerando hoje o nosso primeiro encontro, hoje é mais para as instruções, mais para você saber se a proposta te agrada, se você fica contente com a minha proposta. Então, o nosso clube vai funcionar que nem uma disciplina, né? Você tem que ter 70% de presença. Então, dos 4 encontros, eu espero encontrar vocês em pelo menos 3, para a gente gerar o certificado. E a outra parte, para a gente ter o certificado de 30 horas, no modelo anterior foi um position paper, né? Que é um artigo pessoal em que o autor se posiciona, uma coisa curta, tal. E eu gostaria de fazer diferente. Eu acho difícil, né? Como eu estou trazendo bastante alunos que estão comigo do primeiro semestre, que estão iniciando construção das ideias econômicas comigo, eu acho que a gente deveria começar mais leve. Eu acho que o que a gente pode fazer para essa primeira edição desse ano é fazer uma resenha do livro. Uma resenha, ela é uma mescla ali de um resumo com as suas opiniões, com a citação de outros materiais, em que você vai construindo a forma como que você enxerga aquele material, dado a base que você tem, a base econômica, a base de vida, a base como ser humano, a base como um ser político que está posicionado, vivendo em meio a tudo que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa pandemia, a gente está vivendo num contexto, um cenário político de grande conturbação, né, entre os poderes políticos, a gente está vivendo uma situação econômica muito complicada, então a gente tem vários motivos que condicionam a forma como a gente está vendo o mundo e vai condicionar a forma como que a gente vai ler esse livro, o que a gente vai tirar dele. Então eu vou mandar para vocês uns 2 ou 3 exemplos de resenhas. Vocês vão ver, uma resenha tem aí de 1 a 3 páginas, né? Tem gente que faz até umas maiorzinhas assim, de 5 páginas, mas como são coisas simples de você fazer. Mas ela depende de uma leitura atenta, em que você seja capaz de resumir as ideias principais. Ela depende de uma análise crítica, em que você se posiciona em relação ao que você está lendo, o que você está vendo. E ela também depende de você fazer associações. Porque olha que legal, a gente vai estudar desigualdade, mas a gente está estudando um economista falando sobre esse tema, sobre saúde, sobre desigualdade, sobre riqueza. Então a gente pode associar a coisas que a gente está vendo nas nossas disciplinas. Eventualmente você pode trazer uma passagem de algum livro que você está lendo na minha disciplina de construção das ideias, você pode trazer alguma passagem daquilo que você está vendo com outras disciplinas. Então eu vou citar aqui com bastante tranquilidade, né, economia de empresas com o professor Jackson, porque lá você está estudando mercado, você está estudando excedente econômico, você está estudando várias coisas que vão permear a interpretação que você está vendo aqui. Para aqueles que já estão aí no terceiro ou quinto período, eventualmente, já tem uma bagagem econômica maior, pode trazer 5 ou 6 referências para relacionar. E a gente vai ter aí a oportunidade, então, de fazer um primeiro trabalho acadêmico, que é um trabalho em que você vai se posicionar, que você vai escrever com as suas palavras e que você vai fazer uma resenha do livro. E qual que é o grande objetivo da resenha? A resenha é você apresentar o livro para uma terceira pessoa. Isso pode ser feito para mostrar vantagens de se ler o livro, desvantagens de se ler o livro, para fazer um balanço das vantagens ou desvantagens, né? Ou para simplesmente fazer propaganda. A forma como cada um vai fazer a sua resenha, ela vai ser bem opcional, tá? Vai ser bem individual. Eu estou aqui só para ler, né, e contemplar o resultado desse trabalho. E como incentivo, né, eu tenho, quem já foi meu aluno sabe, eu gosto de coisa grandiosa, eu não vou parar na resenha, né? Eu tenho interesse em que todos vocês vejam essas resenhas publicadas. Então,
5 minutos antes de entrar aqui na nossa reunião, eu entrei em contato com o professor Jackson para apresentar uma proposta que ele adorou, abraçou e já está aprovada, a gente já vai correr atrás, que é, a gente vai montar um livro a partir das resenhas que vocês escreverem. Então, cada um de vocês vai, né, se topar, né, óbvio, não é obrigatório escrever, você pode vir discutir tudo que a gente está discutindo e não querer escrever nada, ficar sem nem o certificado, que não, talvez não seja importante, talvez você venha aqui só pela discussão mesmo, mas aqueles que quiserem ter uma primeira publicação acadêmica, vocês têm essa oportunidade, a gente vai fazer um livro de resenhas do Letras Econômicas. Essa é a primeira vez que isso está sendo feito no curso, eu estou, em certa medida, copiando em muito meus amigos do centro acadêmico e peço a licença deles para fazer isso, porque eles vinham falando sobre publicação, interesse em publicar no curso, mas acho que isso ajuda a movimentar os nossos alunos, ajuda a movimentar o nosso curso, e a gente vai ter um material que é dedicado a outro material. A gente pode, né, lá na frente, ver como que vai escrever uma introdução geral, falando do Nobel de Economia dele, as pesquisas do Angus Deaton, talvez eu me responsabilize por essa parte, mas eu vou entrar aqui como um editor, o organizador do que vocês vão escrever sobre o material. E aí, se vocês toparem, a gente vai ter, óbvio, um acompanhamento para fazer a revisão de português, eu vou poder ler o trabalho de todo mundo e fazer, né, sugestões para melhoria, trabalhos para vocês citarem para ficar nas normas acadêmicas, vamos passar por pelo ABNT, e a gente vai tentar aí, né, provavelmente vai conseguir, não tenho dúvida, de juntar as instituições dentro da PUC nos locais corretos e conseguir editar e fazer a editoração do material e, de fato, concluir um livro, que vai ser um livro de vocês, um livro nosso sobre essas interpretações do A Grande Saída. Tá? Espero que vocês gostem. Eu vi que tem algumas mensagens no chat, eu já vou responder. E aí, deixa eu pensar se tinha mais alguma coisa para eu falar. Acho que é isso. Eu sou tenho um problema com memória, né? E até me elogiaram a memória esses dias, eu até tive que assumir, a minha memória não é boa, não. Eu lembro de algumas coisas do nada, depois eu esqueço do monte. Professor, eu sei que clássicos incluem Riqueza das Nações e o Capital, mas também conta a Teoria Geral do Emprego. Ian, o que você quiser trazer, a sua resenha é um trabalho pessoal, a literatura que você vai trazer para te ajudar a interpretar esse livro é sua. Você pode trazer 20 autores diferentes, pode trazer 20 que vão bater, 20 que vão apoiar, pode trazer um. Tem gente que faz resenha sem citar nada, simplesmente um resumo, uma visão pessoal. É muito livre, a resenha é muito livre. A gente até tentou, eu orientei um aluno para participar de um concurso de resenhas, e infelizmente a gente não ficou entre os 3 primeiros colocados, mas o trabalho dele ficou muito bom. E aí eu olhei os trabalhos que ganharam e eu falei, nossa, o nosso trabalho aqui que a gente fez na PUC está no mesmo nível dos caras, sabe? Estava muito bom e foi uma pena não ter conseguido. Mas é uma coisa que eu acho que é um pouco de cultura, né? Eu quero trazer essa cultura, o pessoal do centro acadêmico sabe disso, já a gente teve uma conversa, eu quero trazer a cultura mais acadêmica, de produzir material, produzir texto, e acho que o Letras Econômicas é fantástico para isso. Que eu posso encerrar no final de maio a edição das discussões e dar um mês para vocês escreverem. Mas, obviamente, pessoal, fica aqui a grande dica. Leu? Anota. Achou importante? Anota. Viu um trecho do autor que é maravilhoso para apoiar ou para criticar? Copia ipsis literis no seu arquivo para depois você transformar numa citação direta. Vamos fazer disso um trabalho grande. Pô, né, infelizmente não apareceu todo mundo que está inscrito, nós somos em 24 pessoas, né? E aí, se 24 pessoas, cada uma escrever 5... Opa, o tempo está acabando, tem 10 minutos. 24 pessoas, se cada uma escrevesse 5 páginas de resenha, a gente teria um livrinho já de 120 páginas, né? E seria uma coisa que vai ficar para vocês, para o currículo de vocês, e que eu me comprometo a levar adiante, tá? Inclusive está gravado, não posso nem dizer que eu não vou fazer depois. Beleza? Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, você pode me dar aí o teu feedback. Tayane, super legal, obrigado, Fábio, né? Valeu, Maíssa. E é isso, pessoal. A minha apresentação era nesse sentido, assim, né? A gente não tinha nada para ler hoje. Hoje tem, então, recomendação de filme,
para o final de semana, para fazer uma... Olha que legal, né? Quando você fizer a tua resenha daqui 2 meses, você pode, inclusive, citar o filme, porque ele falou do filme no prefácio e disse que a história se parece com a do filme. Tá aí mais uma coisa para a gente já entrar na citação, sabe? Então, quero provocar vocês a investir um tempo nisso. E é isso, não sei se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum questionamento. Eu convido todos vocês que se sentirem à vontade, obviamente, nos próximos encontros, a ligar a câmera, aquele que se sentir mais à vontade, pelo menos talvez colocar a foto para a gente saber quem é de rosto, mas vocês têm que se habituar a falar, né? Como a gente conversava aqui, alguns antes da gente começar a gravar já ligaram o microfone, porque o clube, pessoal, ele é enriquecedor para nós quando todos trazem uma contribuição, o seu ponto de vista, a leitura que fez da obra, né? Então eu quero provocar vocês a falar. Estou vendo vocês falando aqui no chat, mas imagina para quem vai assistir a gravação, tá vendo? Só eu falar sem parar e, né, narrando aquilo que vocês estão falando. Vamos tentar fazer esse exercício. Se não se sentir à vontade, óbvio, não precisa. É um convite que eu faço até para provocar e estimular vocês. Eu era um aluno de 2º ano do ensino médio que me candidatei para ser líder de turma. Perdi de lavada, assim, sabe? Eu me candidatei porque meus amigos ficaram ali numa brincadeira e tal, e eu não sabia nem falar em público, né? Tinha medo, vergonha e tal. E, de repente, né, comecei a falar e não parei mais, e isso definiu a profissão que eu tenho hoje e pela qual eu sou apaixonado. Então, convido vocês a exercitar outras habilidades, outras competências que não só aquelas que a gente já está exercitando academicamente em sala de aula. Aqui também é um espaço para a gente se sentir à vontade. Beleza? Era isso que eu tinha, mais ou menos, para falar. Não sei se vocês querem fazer perguntas, se querem fazer alguma contribuição. Eu fico à disposição dos senhores. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Tudo certo? Tudo certo. Beleza, então, pessoal. É isso. Eu agradeço a presença de todos. Se vocês não tiverem dúvidas, eu desejo uma boa noite. Ah, isso aí, Maísa. Eu já vi, você é atriz, não é? Você não é atriz? Né? Eu já vi você postando sobre a... Acho que é atriz que você é, né? Foto no teatro lá. Ah lá, então. É um absurdo, né? Uma atriz não quer aqui aparecer, dar um show para nós. Vamos lá, hein? Vamos. Mas na próxima todo mundo vai estar afiado, afiado. É isso que dá. Adicionou o professor no Instagram, dá nisso. Eu fico sabendo da vida e comento em público mesmo. Não tenho, né? Não tenho reticências. Deixa comigo. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade, né? Eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, mas para quem quiser trocar uma ideia, a gente ainda tem 6 minutinhos que a versão do Zoom nos permite. Pô, Samuel, fico feliz. Vamos lá, vamos que vamos, estamos juntos. Convidem os colegas, aqueles que perderam, né? Podem dar um norte para eles. E acho que é isso. Acho que agora eu já não tenho nada mais para falar. E aí a gente vê se a gente vai publicar esse vídeo depois no nosso canal do estúdio, para orientar, né, quem queira participar. Talvez agora, sabendo dessas, né, potencialidades, apareçam mais interessados. Mas vamos que vamos. Beleza? Boa aula para quem tem aula agora. Até logo para quem tem aula comigo no último horário hoje, né, que tem construção das ideias para fechar a semana. Eu fico à disposição de todos vocês. Qualquer coisa me escrevam. E um forte abraço. Beleza? Valeu, Felipe. Eu que agradeço. Boa noite, Samuel. Até o próximo. Boa noite, Maísa. Até a próxima. Valeu, Ingrid. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo interesse. Valeu, Fábio. Valeu, Ian. Boa noite aí para vocês. Valeu. Encerrar a gravação já, né? Já ter encerrado antes.